Acordar preocupada com as tarefas do dia. Otimizar a ida ao trabalho ouvindo notícias ou respondendo e-mails. Almoçar correndo para ganhar tempo. E tudo isso sendo linda, bem-sucedida e gentil. Sorridente. Para quem mesmo? Da criadora da Óbvios, comunidade com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e do podcast Bom Dia Óbvios, a Aurora é um convite a todas as mulheres que estão exaustas das demandas que elas mesmas e a sociedade criam sobre suas carreiras, seus relacionamentos, seus corpos e suas personalidades. Com um humor ácido que lhe é peculiar, Marcela Ceribelli intercala relatos pessoais com comentários de especialistas das mais diversas áreas, investigando as origens das expectativas que recaem sobre as mulheres e apontando caminhos para um despertar mais amoroso. O que você pode fazer pela sua felicidade hoje? Oiê! Eu sou a Letícia e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou pensando em chamar de Clube do Livro. A ideia aqui é a gente ir além da resenha. Eu não quero só falar se o livro foi bom ou se o livro foi ruim. Eu quero trazer tudo que eu anotei, todas as partes que eu grifei, todos os insights que eu tive, referências que eu acho que são interessantes, para que você, tendo lido o livro ou não, você possa participar aqui de uma conversa onde a gente vai trocar ideias, insights, enfim. Aurora é um livro super recente, escrito em 2022 e publicado pela HarperCollins. Ele está caracterizado como autoajuda e autoconhecimento, mas eu gostei muito de um comentário que eu vi aqui no Goodreads que descreveu o livro como o mais perto que eu já experimentei de conversar com minha irmã mais velha. E eu achei que o livro é exatamente isso, uma conversa bem íntima entre a autora e a gente. A Marcela Ceribelli é autora e ela tem 33 anos e é formada em comunicação social. Ela é CEO da Óbvios, uma plataforma de conteúdo que foca em falar sobre felicidade, saúde e prazer feminino. Nesse livro, a Marcela vai alternando entre tópicos muito comuns para as mulheres exaustas, todas, e vai trazendo um pouco da experiência pessoal dela e aprendizados que ela teve conversando com diversos profissionais dentro do podcast Bom Dia Óbvios. Recentemente, meu namorado me apresentou o Obsidian, que é um aplicativo onde você pode registrar ideias, fazer conexões entre temas. Eu achei um modelo muito legal para anotar os insights dos livros que eu leio. Então, nesse vídeo aqui eu vou passando por esses insights e a gente vai conversando sobre muitos tópicos diferentes que são abordados aqui no livro. Eu acho que a primeira coisa que é legal de falar desse livro aqui é que a Marcela tem muitas referências, ela conhece muitas coisas diferentes e nesse livro ela agrega valor para o que ela está falando por meio dessas referências. Então, ao longo da leitura, você vai se deparar com nome de pessoas, nome de pesquisas, algumas estatísticas interessantes, citações de livros, citações de pessoas que falaram no podcast dela. Então você pode expandir muito essa leitura depois que você acabar de ler, né? Então eu acho que, fora a leitura do livro em si, a Marcela vai abrindo essas portas pra gente entrar em contato com talvez outras pessoas, outras ideias que sejam muito interessantes. Como o livro é uma mistura de relatos pessoais com coisas que ela vem aprendendo, a gente vê muitas percepções diferentes da Marcela sobre o dia a dia. A primeira nota que eu fiz aqui, ela estava falando um pouco sobre essa gestão emocional do dia a dia, e aí ela fala: boa parte das vezes em que você diz que teve um dia ruim, o que aconteceu foram 5 minutos de estresse em um ciclo mal resolvido, que destruiu o restante dos dias. E aí ela tá falando um pouquinho, bem nesse começo do livro, sobre como a gente é impactado por algumas coisas e isso acaba, de certa forma, estragando o nosso dia. E, na verdade, se você for parar pra pensar mesmo, tipo, essas coisas são muito pequenas, muito insignificantes, só que como a gente não tá preparado pra lidar com as situações, pra ser mais gentil com a gente mesmo, na hora de analisar esses tópicos que vão ser depois muito abordados ao longo do livro, a gente acaba pesando mais em alguns temas, sendo talvez injusto com a gente mesmo, justamente porque a gente não sabe encerrar os ciclos
que são frustrantes. Então, quando alguma coisa errada ou ruim acontece e a gente não encerra essa linha de raciocínio em relação a esse tema, que ele acaba durando muito mais no nosso dia do que se você simplesmente olhasse para aquele tópico e falasse, deixa eu sentar aqui e vamos resolver. E aí eu acho que ali por volta da página 21 ela trouxe um conceito muito legal que eu fiquei pensando, que é o conceito do corpo como um lugar seguro. E justamente a gente ter a gente mesmo, nossa pessoa, como um lugar seguro. Se eu paro pra pensar, eu fico pensando, poxa, às vezes eu mesma sou o último lugar que eu quero estar. E ela vai abordar bastante isso, né? Como que a gente forma esse lugar seguro que teria que ser a gente mesmo. Eu sempre falo isso, as pessoas, meus amigos sempre acham que eu tô super maluca e viajando, mas é tipo assim, só a gente tá dentro da gente. E só a gente percebe o mundo como a gente percebe, tem as ideias do mesmo jeito que a gente tem, vê da perspectiva, do ponto de vista que a gente tá vendo. Sendo que só a gente pode ser a gente, esse lugar de estar, ele deveria ser seguro, né? A verdade é que ninguém nos preparou pro mundo de agora, então não se culpe por passar por ele de uma forma imperfeita. Eu acho que ao longo do livro ela faz várias dessas retomadas de tipo, fica tranquilo, tá tudo bem, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo vivendo nessa confusão. E eu acho que aí entra o ponto onde aquela avaliação do Goodreads faz sentido, né? De conversar com uma irmã mais velha. É uma pessoa que tem mais sabedoria, mas que ao mesmo tempo consegue reconhecer que a gente não sabe direito o que tá fazendo e tá tentando lidar com isso de alguma forma. Depois ela vai falar um pouquinho sobre relações que a gente tem com o trabalho, o burnout e o excesso de informações. Ela cita aqui uma questão sobre a economia da atenção, que é um conceito do Byung-Chul Han. Eu espero ter dito isso certo, mas eu vou deixar escrito por via das dúvidas. Que é essa ideia da gente estar fazendo e da gente distribuir nossa atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Ele fala que isso, na verdade, não existe. Além disso, ele fala: o burnout é uma doença de uma sociedade que sofre do excesso de positividade, com a postura de acreditar que é capaz de tudo. Aí ela tá falando sobre como os millennials, a geração antes da minha, sua geração Z, eles trouxeram mais tecnologia, mais acesso, tem a internet, e isso gerou um excesso de informação pra gente, gerou um excesso de tudo, mas que justamente esse excesso, ele causa uma falsa sensação de que a gente pode tudo. Pô, a internet é um lugar gigante, eu posso saber de tudo na internet. Mas é justamente esse falso sentimento positivo de que a gente pode tudo que causa o burnout que a gente sente. Ele fala um pouco sobre essa ideia de que o dia, a gente pode fazer tudo dentro de um dia, né? Então a gente pode acordar cedo, a gente pode ler um livro, a gente faz academia, a gente come saudável, a gente trabalha bem, com melhor performance, e a gente sai com os nossos amigos, a gente tem um relacionamento amoroso e a gente tá fazendo alguma coisa de desenvolvimento pessoal. Esse excesso de informação faz a gente acreditar que esse excesso cabe dentro das 24 horas de dia que a gente tem. E essa é a maior mentira e a maior causa dessa autocobrança e dessa infelicidade que a gente sente. E aí eu anotei aqui um pensamento intrusivo, né, das vozes da minha cabeça. Se a gente não é capaz de tudo, como que a gente consegue separar de um jeito saudável o que a gente é capaz mesmo do que a gente não é capaz? E aí ela conecta esse assunto do burnout, do excesso da informação, dessa cobrança do dia a dia com a internet, né? As redes sociais, principalmente, fazem a gente acreditar que é possível ter um dia completo, perfeito, de alta performance o tempo todo, todos os dias. A dor de sustentar uma presença digital hoje vem também porque mostrar a verdade passou a ser um esforço. Ninguém quer mostrar que passou o dia, uma segunda-feira, de pijama, trabalhando no home office, comendo o que tinha de sobra na geladeira. A gente quer sustentar esse personagem digital. E pra gente sustentar esse personagem digital de vida saudável, vida produtiva, a gente acaba tendo que fazer a vida saudável, a vida produtiva, ou no mínimo mentir muito bem. O esforço de sustentar algo que a gente não é muito maior
do que de fato abraçar aquilo que a gente é e aquilo que a gente pode, o que tá dentro da nossa realidade, e aceitar aquilo como o que é. E ali eu gostei muito quando ela terminou esse capítulo ali por volta da página 52, falando por trás de muita viagem paradisíaca que a gente vê nas telas, tem pouco mergulho no mar. E a gente continua mentindo para os outros, mentindo para nós mesmos, e os outros continuam mentindo pra gente e pra eles mesmos. Isso, cara, isso é muito exaustivo, isso causa muito cansaço mental. E a gente faz. Ainda na temática do burnout, ela traz a ideia sobre como relacionar trabalho com autoestima é extremamente prejudicial. A gente achar que o nosso trabalho define o nosso valor e a nossa qualidade. E aí ela fala, né? Tem se estudado quanto relacionar a autoestima apenas com o trabalho pode ser prejudicial, especialmente porque, apesar de aumentar a produtividade, pode diminuir o bem-estar, tanto pelas consequências trazidas por uma demissão ou por não conseguir repetir a excelência em todas as situações, quanto pelo ato de diminuir a instância de outras fontes de auto-amor. Se você é demitido, o que isso vai dizer sobre você se você acha que o seu trabalho te define? Aí nos próximos capítulos ela fala um pouco sobre a questão da vida de solteira. Eu acho que é uma temática legal para trazer para as mulheres exaustas, né? Porque eu acho que tem muito... Tem muitas coisas que a gente passa na vida de solteira, não sou mais, mas passei, tocam em tantos pontos sensíveis, né? E aí ela traz um conceito bem legal da prateleira do amor e fala como a gente tem essa sensação de que algumas pessoas se enquadram em categorias mais amáveis, que seriam as prateleiras ali de destaque do supermercado, e como a gente atribui algumas características como menos amáveis. E aí elas ficam mais pra baixo, mais ignoradas mesmo. Atração do corpo, a gente destaca quem vale mais, quem vale menos. Uma pessoa que se comporta melhor, uma pessoa mais elegante em vez de uma pessoa extremamente extrovertida. Onde ela se encaixa nessa prateleira? Uma pessoa com opinião forte e uma pessoa mais passiva, onde cada uma se encaixa nessa prateleira do amor, né? Uma pessoa que fala muito, que pensa, ela é menos amável do que uma pessoa que fala menos, se expõe menos e, consequentemente, ela agrada mais e aí ela é mais amável. Eu achei esse conceito da prateleira bem legal. Aí depois eu separei aqui, eu grifei no momento onde ela tá falando sobre fofocar, né? E sobre como, enfim, a mulher fofoqueira é mal vista nessa prateleira do amor. E aí ela fala, né, o Instituto de Pesquisa OnePoll mostrou que homens passam mais tempo fazendo fofocas do que as mulheres. Só que a diferença é que os homens fazem isso no ambiente de trabalho, onde eles são menos vistos pelas outras pessoas, né, pelas pessoas de convívio próximo, enquanto as mulheres fazem isso com o seu convívio próximo. Então dá a impressão ao contrário. E aí ela comenta sobre a fofoca, né, e como que a fofoca é um pilar da instituição relacionamentos femininos, digamos assim. Eu já vi em vários livros sobre como o relacionamento feminino, mulheres entre mulheres, em grupos de mulheres, causam bem para a saúde mental. E ela fala, amizades femininas são uma peça-chave para o cuidado da nossa saúde mental e podem ser, inclusive, o motivo pelo qual as mulheres vivem mais que os homens. E aí ela ressalta que existe muito um comportamento na nossa sociedade de colocar mulheres contra mulheres. A quem interessa essa desunião feminina? Ela vem construindo o livro muito bem, eu achei, né? Ela é muito boa nessa construção, então ela falou de burnout, falou sobre a perspectiva que a gente tem em relação ao trabalho, e aí ela conecta o tema na síndrome do impostor. As mulheres passam muito mais tempo que o necessário relendo e-mails com receio de soarem grossas. Eu fiquei tipo, na minha cabeça, porque é verdade. Eu vejo muito assim, eu escrevo uma mensagem e aí eu paro, aí eu penso, putz, isso aqui não soou legal, e aí eu reescrevo. E aí o meu pensamento intrusivo foi assim, quanto tempo a gente perde podando as nossas atitudes? Essa é uma reflexão que eu faço muito, um comparativo que eu faço muito.
Mas como os homens, eles têm mais tempo para fazer as coisas do dia a dia deles, né? Eles têm mais tempo. Parece que eles dão conta e a gente não dá conta, mas eles têm mais tempo livre, óbvio que eles dão conta. E aí, nesse caso do e-mail, eu penso isso, tipo, enquanto pra mim, escrever um e-mail vai durar meia hora, porque eu vou ficar me podando, escolhendo palavra A ou palavra B, escolhendo se eu falo isso primeiro, se eu falo isso depois, se eu ponho um emoji pra ficar mais suave, um homem foi lá, escreveu, mandou e foda-se. Esse tempo perdido mental também torna as mulheres exaustas. E aí ela fala, usamos o termo desculpas como uma expressão do nosso medo, servindo mais como um pedido de permissão do que do perdão. Então a gente fala, oi, desculpa incomodar. Esse desculpa nunca é um pedido de perdão. Ele, na verdade, é um jeito da gente pedir permissão pro que a gente vai fazer. Aí aqui eu separei uma citação bem interessante também. As meninas crescerão cientes que qualquer erro pode defini-las para sempre, enquanto os meninos veem que sempre terão segundas, terceiras, infinitas chances de redenção. Na cabeça das mulheres, a gente pensa, esse erro aqui vai me definir para sempre. Enquanto os homens pensam, putz, errei. A gente tem essa mentalidade, se eu errar, esse erro é pra sempre, enquanto homens não têm. Isso é cultural, né? A gente percebe que as mulheres são julgadas pra sempre, enquanto os homens acabam numa curva de esquecimento. Próxima citação marcada foi: parem de acreditar que as mulheres absurdamente gatas realmente não sabem que são bonitas, como se fossem grandes vítimas que descobrem o seu valor quando o galã milagrosamente as salva por se apaixonar por elas quando enxerga que são diferentes das outras. Nós nascemos assistindo a filmes em que a mocinha é a menina tímida, enquanto a vilã sabe que é gostosa. E isso se transformou no medo coletivo de sermos consideradas metidas quando poderíamos apenas ser conscientes do nosso valor. Eu sinto que eu nem precisaria construir um argumento aqui nessa frase. E eu imagino que você, mulher, também deve ter passado por isso, de que se eu falo que eu sou gostosa, eu sou metida. E aí quando as pessoas falam, tipo, ai, fulano gosta de você fica lá se fazendo de sonso. De mim? Como assim o fulano gosta de mim? Ah, fulano te achou bonita. Eu? Nada a ver e tal. Sendo que, tipo, a gente sabe que a gente é bonita. A gente sabe que a gente tem o pretty privilege de algumas coisas, mas a gente não gosta de admitir. Porque admitir que a gente sabe faz a gente ser ruim, enquanto a gente não admitir faz a gente ser ingênua. Aí a gente volta lá na prateleira do amor, né? Se eu sou ingênua quanto à minha beleza, eu tô em cima, eu sou amável. Porque tadinha, ela não sabe que ela é amável, então deixa eu mostrar pra ela que ela é amável de verdade. Enquanto se eu admito, sim, eu sou bonita, sim, eu sou inteligente, sim, eu trabalho pra caramba, você é menos amável, porque você sabe disso. E aí você cai na prateleira. Isso é muito louco. E aí ela fala, mulheres que vivenciam o fenômeno da impostora tendem a atribuir seu sucesso a um conjunto de circunstâncias externas. Sorte, conhecer as pessoas certas, estar no lugar certo na hora certa. E o fracasso a gente atribui a uma falta de competência. Achei isso muito legal, porque assim, quando a gente se dá bem, foi porque algum fator externo contribuiu. Mas quando a gente se dá mal, a culpa é nossa. Aí, por que a gente não mede as coisas na mesma medida? Ou os nossos sucessos e os nossos fracassos são externos, ou os nossos sucessos e os nossos fracassos são internos. Não dá para o sucesso ser externo e o fracasso interno. Depois desse panorama que ela vai dar, né, sobre trabalho, autoestima, amor, síndrome do impostor, ela vem um pouco falando sobre o relacionamento dela com o corpo, com beleza, com saúde. E aí a primeira coisa que ela traz é como a gente vem falando a palavra autocuidado para justificar uma pressão estética. Ir na academia e ser magra é autocuidado. Comer bem, salada todos os dias, é autocuidado. E como a gente tá se enganando nessa linha de que autocuidado é justamente ceder à pressão estética, em vez de fato cuidar da gente mesma. Achei legal aqui que ela fala que, segundo uma pesquisa feita pela Dove, quanto mais tempo as mulheres passam editando as suas fotos, né? Ela faz de novo a conexão
com o personagem digital que é criado, né, lá do começo do livro, mas elas relatam baixa estima corporal. Quando a gente vai editar a foto, a gente presta atenção em todos os detalhes que a gente considera como falhas. E a gente vê muito mais falha do que se a gente não ficasse lá dando zoom e procurando. E aí, dentro dessa linha de autocuidado, ela fala um pouquinho sobre hábitos. O propósito de gerar regras é ganhar uma partida, e o propósito de construir sistemas é continuar jogando. Um verdadeiro pensamento de longo prazo não contém metas. E aí ela tá falando sobre como o hábito, ele precisa partir de uma mudança real de comportamento e não de um autocontrole, de uma regra que a gente fica impondo pra gente mesmo o tempo todo. E aí ela fala que as pessoas que mais praticam autocontrole e não hábitos são as pessoas que ficam mais exaustas. Por quê? Porque elas não atingem o objetivo, que seria não ter mais o desejo, e elas ficam exaustas de tentar. Isso eu achei incrível, porque eu me sinto muito assim em algumas situações, né? Eu vejo que eu estou praticando o autocontrole e não desenvolvendo um hábito, desenvolvendo um prazer para fazer alguma coisa específica. E aí é muito cansativo. Depois, ali por volta da página 164, ela vai começar a falar um pouco sobre o corpo feminino, o prazer feminino e assuntos desse tipo. Eu achei super legal porque ela traz um dado que a anatomia completa do clitóris só foi estudada em 1998. Eu achei esse dado bizarro. 26 anos, gente, a anatomia do prazer feminino tem 26 anos, enquanto, tipo, todo o resto do corpo é muito mais antigo. Isso, pra mim, gente, achei loucura. E aí ela fala que conversas corajosas mudam o mundo, só que o corpo e o prazer feminino são cercados de covardias. Nunca somos estimuladas a nos percebermos como seres desejantes. Sempre fomos educadas a ser o objeto de desejo. É muito louco falar que o corpo feminino é cercado de covardias, porque é mesmo. Se você vê, a gente pisa em ovos quando a gente fala de tudo que envolva o corpo feminino. É sempre um assunto delicado. E eu achei muito legal. Eu achei muitas coisas legais nesse livro. Talvez vocês já estejam cansados de me ouvir, eu também já estou cansada de falar. As mulheres heterossexuais são as pessoas que sentem menos prazer. Tipo, de todas as categorias. Homens héteros, homens bis, homens gays, mulheres bis. Mulheres héteros entram em último nessa lista de quem relata sentir mais prazer. Tipo, em último lugar mesmo. E aí, saindo um pouco já da questão física, ela fala um pouco sobre a ideia de amor. E aí ela fala sobre os relacionamentos, e eu amei essa frase que ela diz: quem disser que a melhor parte da relação é sempre o início, vai entrar em uma discussão boa comigo. A melhor parte da relação precisa ser o momento presente. E eu amei isso. Porque assim, a gente vive falando, lá no começo a pessoa era assim, lá no começo a pessoa era assado. E aí a gente acaba namorando, se relacionando com aquela ideia daquilo que a pessoa era lá no passado. E ela fala que o melhor momento da relação precisa ser o momento presente. Então, se você tá aí numa relação e você não tá achando que o momento presente tá sendo o melhor momento, eu acho que é uma coisa que precisa ser revista. Aí ela fala, assim como grande parte das nossas emoções, o amor e a emoção dura em média 90 segundos. Sabe quando bate aquele, o coração bate, você olha pra pessoa e você fala, meu Deus, como eu amo essa pessoa, que vontade de botar ela num potinho e chacoalhar. Isso dura 90 segundos. E aí a gente acha que esses 90 segundos são amor. E aí a gente fica cutucando a pessoa que a gente supostamente quer receber amor de volta em busca desses 90 segundos. Só que assim, o dia é gigante, as 24 horas do dia são gigantes. Não dá pra gente ter esse amor, emoção o tempo todo. Então a gente precisa começar a aceitar que o amor, ele não é só esse momento que a gente fala, meu Deus, eu amo essa pessoa. E sim que o amor, ele é composto de diversos sentimentos diferentes ao longo do tempo que vão se construindo, inclusive alguns momentos de tédio, e que esse amor-emoção, ele é uma parcela muito menor dos nossos dias, e não só por isso as relações deixam de ser apaixonantes. Precisamos trocar a visão romântica por uma conscientização trágica de que todo ser humano irá nos frustrar, irritar, enraivecer, enlouquecer e decepcionar. E faremos o mesmo sem qualquer maldade com eles.
Escolher com quem nos comprometer é meramente um caso de identificar por qual variedade particular de sofrimento mais provavelmente a gente se sacrificaria. E aí ela cita a Anna Sui. O amor se faz justamente da possibilidade de sustentar as diferenças. Eu tenho uma amiga que toda vez que ela precisa tomar uma decisão, ela acha que ela vai sair perdendo. E o meu conselho pra ela é sempre assim: amiga, decide o fracasso que vai doer menos. No sentido de assim, com qual fracasso, já que todas as opções são ruins, você se sentiria mais confortável de lidar com ele. E aí eu acho que quando ela fala que escolher com quem nos comprometer é meramente um caso de identificar por qual variedade particular de sofrimento a gente se sacrificaria, é justamente isso. A pessoa que você vai escolher para amar não vai ser perfeita. Então você precisa escolher o conjunto de coisas que são chatas, frustrantes, ruins, irritantes, que você está disposto a lidar. Eu acho que aí depois ela vai introduzir um pouco a ideia de que o amor da sua vida não pode ser a sua vida. Que a gente tem que cuidar da nossa relação como a gente cuida da saúde, criando espaços para rituais de rotinas, estando atento aos sinais, fazendo-se presente e sabendo negociar e aprendendo a escutar. Tentar ser a paixão do outro, fingindo ser apaixonante, é montar belas armadilhas para o futuro. Você vê como isso se conecta de novo com a prateleira do amor? Se eu estou fingindo que eu sou apaixonante para agradar o outro, uma hora ele vai descobrir que era mentira ou que eu não sou tão apaixonante assim. E aí vai despertar aquela insegurança de será que ele vai me deixar? Porque eu não sou aquilo que eu vendi que eu era. E aí eu acho que a gente cria mais problema pra gente mesmo. Então, ser você mesmo é o melhor caminho. Aqui eu anotei mais 2 citações. Então você vai cortando as liberdades dessa pessoa na tentativa de colocar ela em um lugar seguro pra você. Só que esse movimento também afasta de quem ela era quando vocês se apaixonaram. Fazer o outro se encaixar nas nossas expectativas é desfazer quem o outro é. No livro O Olho Mais Azul, Toni Morrison diz que o amor nunca é melhor que o amante. Segundo a escritora, quem é mau ama com maldade, o violento ama com violência, o fraco ama com fraqueza e gente estúpida ama com estupidez. A gente ama como a gente é. Se o nosso amor ele é disfuncional, é porque de alguma forma a gente está sendo disfuncional. E aqui ela dá exemplo do medo de abandono. Ela tinha medo de abandono. Então ela amava tentando se provar que não merecia ser abandonada. Sendo que abandono nunca tinha sido uma questão para a pessoa que estava se relacionando com ela. E ela fala bastante ao longo do livro, e é uma anotação que eu fiz aqui, sobre como tem sempre essa frase de efeito de que a única saída é através. Então, nenhum dos problemas que ela traz aqui pro livro, nenhuma das situações, nenhum dos sentimentos, nenhuma das frustrações, dos problemas mentais, dos problemas de saúde, eles são resolvidos se você não passar pela jornada de vivenciá-los e lidar com eles. De fato, ela vai mostrando aqui que para a maioria dessas questões não existe solução. Existe um olhar diferente. Porque a gente cresce com o olhar, a gente aprende, a gente se constrói com o olhar. Só que esse olhar, normalmente, ele é construído sobre as bases erradas. Então, a gente não vai resolver isso. A gente vai mudar a base de comparação. Então, se você tá lendo na expectativa de que vai ser um livro que vai te trazer uma resposta, não é. É um livro justamente para mostrar como a passagem pela jornada e a mudança das percepções pode impactar de um jeito mais positivo em como você se relaciona com isso. Uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, cientistas chegaram à conclusão que nos imaginarmos em futuras situações felizes nos fornece energia para tomada de decisão. Ali na página 226, já estamos chegando no final do livro, tá? Eu sei que já ficou gigante. Ela tá falando um pouco sobre a questão do sucesso. Fizeram-nos acreditar que o sucesso é ser reconhecida pelos outros, mas na verdade a vitória mais importante é conseguir conhecer a nós mesmos, a ponto de saber o que significa em nossas vidas. Se no plano humano estão se vendendo com fórmulas de sucesso sem compartilhar, putz, aqui eu tropecei, fica difícil internalizar que mesmo o sucesso é formado por pequenos fracassos. O desejo de ser a melhor
pode assassinar o simples desejo de ser. Nessa parte que ela tá falando de sucesso, eu acho que é muito importante a gente parar pra refletir, porque sucesso é diferente dos pontos de vista. A gente vê na internet muito movimento das pessoas só falarem do sucesso. E a gente acaba internalizando que sucesso é uma coisa óbvia, que todo mundo tem mais de uma vez e chega com facilidade. E isso tá errado. A internet não conta os fracassos. E aí quando a gente fracassa, a gente se sente fracassado e não humano. Então eu acho que esse é um ponto bem legal, que eu queria que ela tivesse desenvolvido mais, porque aí quando a gente fala de chegar no fim do livro, eu não sei se vocês percebem, mas em alguns casos começa a ficar um pouco apressado o livro. Ela fala um pouquinho ali sobre algumas pessoas que ela conhece que, do nosso ponto de vista, poderiam ser bem-sucedidas e que essas pessoas não se sentem bem-sucedidas. Mas eu acho que faltou esmiuçar um pouco o porquê disso. Ela também vai falar sobre procrastinação. Deixar para depois muitas vezes tem menos a ver com organização de tempo e mais com o gerenciamento de emoções. A gente não procrastina porque falta tempo. A gente procrastina porque a gente está evitando lidar com alguma situação. E aí eu anotei aqui, né? Você tá procrastinando ou você tá triste? Ou você tem medo de errar? Ou você tá sem perspectiva do que aquilo que você precisa fazer vai ter um impacto pra você? Ou você tá procrastinando porque você nem sabe pra onde você tem que ir? Ou você se perdeu? Ou você não tá com vontade? Eu me sinto procrastinadora pra muitas coisas. Inclusive, pra retomar esse canal aqui, eu queria procrastinar. Mas, o que a procrastinação, ela tá dizendo? Ela tá dizendo que tem um problema que a gente não quer lidar com ele, ali no futuro. Ali, logo ali, sabe? E qual que é esse problema? Não é falta de tempo. Então, a procrastinação, ela é uma palavra que inventaram pra gente não falar palavras que a gente não tá querendo lidar. Sempre dá pra editar um rascunho ruim, mas uma página em branco não. E aí isso reitera o ponto de alguns capítulos anteriores sobre essa ideia de que pra você passar pela situação, você precisa passar pela situação. Gostou aqui do meu efeito visual? E aí ela vai conectar a procrastinação com o perfeccionismo, porque afinal, um dos medos que a gente tem, que justifica a gente não fazer as coisas, é justamente o medo de não sair perfeito. E aí ela fala dessa comparação errada que eu não sei vocês, mas eu já escutei muitas vezes na internet, que é tipo assim, não se compare com outra pessoa, compare você com você mesmo. Só que se você se compara com você mesmo, e você sempre pode ser melhor do que antes, quando fica suficiente? O perfeccionismo é uma das facetas mais cruéis da autossabotagem. O perfeccionismo apenas adiciona sofrimento inútil ao processo. Então, assim, o processo ele vai ter que ser processado, a gente vai ter que passar por ele, mas querer passar por ele de forma perfeita só adiciona camadas de sofrimento que, se a gente não insistisse tanto, a gente não teria. Ela cita a escritora Anne Lamott, que escreveu um livro chamado Palavra por Palavra. O perfeccionismo se baseia na crença obsessiva que, se você correr com cuidado suficiente, acertando cada degrau de maneira certa, não irá morrer nunca. Mas a verdade é que você vai morrer de qualquer jeito. E muitas pessoas que não estão nem olhando para os próprios pés vão se dar muito melhor do que você e, além disso, vão se divertir pelo caminho. Então o perfeccionismo ele tá barrando você de curtir o processo. Quando a gente acha que vai fazer algo que não vai ser perfeito, a gente imagina críticas negativas. Uma crítica negativa vai ser capaz da gente levar aquilo como verdade absoluta. Então, se eu falar assim, alguém vai falar que esse vídeo aqui que eu tô gravando foi chato, e alguém entrar e comentar, esse vídeo foi chato, eu vou pensar, meu Deus, o vídeo foi um fracasso, foi chato, todo mundo odiou. Ela fala desse desejo da gente querer ser unânime, né? Ou todo mundo gosta de mim, ou ninguém gosta. Ainda no perfeccionismo, ela escreve assim: uma voz infernal me dizia que eu não estava agradando um público imaginário. E essa ideia do público imaginário é muito legal. Eu falava muito isso na terapia. Minha terapeuta chama Giovana, né? Falava, Giovana, todo mundo vai pensar isso, todo mundo vai achar que eu fui medrosa, todo mundo vai dizer tal coisa. E aí a Giovana falava assim, todo mundo o quê? Fala um
nome de 5 pessoas que vão fazer isso que você tá dizendo. E aí eu percebia que esse todo mundo que eu imaginava na minha cabeça é um público imaginário, porque ele não existia. E eu não conseguia fazer uma lista com 5 pessoas. Eu falava assim, Giovana, todo mundo vai odiar meu vídeo. Ela falava, todo mundo quem? 5 pessoas. Eu não consigo pensar 5 pessoas que não vão gostar do meu vídeo, porque até pode ter alguém que não goste, ou mais de 5 pessoas. Mas a verdade é que se eu não conheço a pessoa diretamente, eu não tenho essa certeza de que ela vai odiar um vídeo que ela nem assistiu ainda, como eu sei que ela não vai gostar? Então eu não posso nomear, né? Não posso falar com certeza que ela não vai gostar. Eu preciso gravar o vídeo, editar o vídeo, publicar o vídeo e esperar pra ver. E ela fala, a celebração do trabalho vai ser vê-lo pronto e saber que eu me dei uma chance. E aí aqui eu escrevi um pensamento intrusivo muito grande que eu vou ter que ler, tá? Porque aqui ela vai amarrando algumas ideias que ela vem soltando no livro, tanto de processo quanto de vencer o perfeccionismo, trazendo as perspectivas sobre o seu próprio trabalho. A satisfação das nossas criações, e aí aqui pra mim ressoa muito a palavra conteúdo, porque a minha criação ela é conteúdo, tem que ser no processo e na sua finalização, sabendo que aquilo que a gente está fazendo foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento, e não no que vem depois. Eu tenho que celebrar o meu trabalho porque eu venci a preguiça, sentei e gravei o vídeo. Foi divertido, ficou feito e eu finalizei uma tarefa que eu tava receosa de fazer. A aprovação dos outros é um desejo que nos desempodera e passa pro outro o poder de decidir a nossa autoestima. Eu achei essa frase, nossa, incrível. Todas as frases do livro são incríveis. E é justamente isso. Se a gente fica buscando a aprovação do outro, a nossa autoestima, a construção dela tá no outro e nunca na gente, né? E como que a gente pode deixar outra pessoa decidir um negócio que é nosso? Aí eu volto lá no começo, 1 milhão de minutos atrás, quando eu falei que o corpo é como um lugar seguro. Como que você vai deixar outra pessoa construir o seu lugar seguro? Aí, pra finalizar o livro, eu acho que a Marcela quis arrematar todas as influências que todos esses assuntos que ela falou tem no nosso cotidiano, dentro do que a gente acredita sobre nós e como que a gente constrói esses ambientes, né? Ela vai falando de cada assunto pra, no fim, ela mandar a mensagem final de que cada um desses tópicos que eu abordei, eles exercem uma influência na nossa vida. Eles dominam, de certa forma, o jeito que a gente está experienciando a vida, mas que dá pra você ir contra a maré e questionar o porquê das coisas, né? A gente cresce com um contexto, a gente cresce com crença. Ao longo do livro, Aurora, eu acho que a Marcela, ela vai questionando essas crenças. E a ideia do livro, como eu falei, não é você sair com uma resposta, é você sair com um jeito diferente de olhar para as coisas, né? É você pegar todos esses temas e talvez você enxergar eles de outra forma, talvez de uma forma aí mais gentil, mais sábia, para que esses temas não tornem você uma pessoa cansada, exausta, mas sim uma pessoa que tá entendendo que você tá passando por essa jornada de viver. E como lá no começo tem uma das citações, a gente vai passar por isso de forma imperfeita. É isso, gente, eu sei que eu falei muito, eu não sei se esse vídeo ficou num formato legal, se ele fez sentido. Eu não sei se você leu o livro e chegou até aqui no final, ou se você não leu o livro e chegou aqui no final de curiosidade. É um livro muito bacana, eu recomendo a leitura e eu acho que ele traz muitas conversas interessantes que podem virar outros assuntos. Se você quiser conversar comigo sobre qualquer um dos temas que eu abordei aqui, qualquer uma citação, se você quer que a gente continue debatendo alguns assuntos que são importantes para esse nosso universo, comenta aqui o que você gostaria de ver. E é isso, a gente se vê no próximo Clube do Livro. O próximo livro do Clube do Livro vai ser O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Então, se você quiser debater o próximo livro com um pouquinho mais de conhecimento e qualidade do que esse aqui, se inscreve no canal, leia o livro e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!